Ó Maria concebida sem pecado, convido você a deixar tudo que possa te distrair agora de lado. Se você pode, feche seus olhos por um instante. Jesus, nós abençoamos essa palavra. E nesse momento nós agradecemos, porque esse é o meio pelo qual o Senhor quer alimentar o teu povo. Fala ao nosso coração. As tuas palavras são palavras de vida eterna. Nós não queremos qualquer palavra, mas queremos a palavra que sai da tua boca, porque essa traz vida, traz paz, traz cura para cada um de nós. Dai-nos simplicidade e sabedoria para, mais do que entender, viver essa palavra. Nós abrimos o nosso coração e queremos receber essa palavra no nível do Espírito Santo. No nível espiritual, acolhemos cada palavra como uma direção clara para a minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu acho que a palavra hoje, nessa celebração que encerra o ano litúrgico, traz muita novidade para nós que somos cristãos. A primeira novidade é que muitas vezes nós levantamos imagens distantes de Deus que não correspondem de fato com aquilo que Ele é. Hoje, por exemplo, numa liturgia onde para nós poderia ser um tanto quanto difícil entender Jesus como Rei do universo, nós não vivemos uma monarquia, e essa imagem parece estar distante de nós, mas Jesus, Ele é tão simples e Ele é tão maravilhoso que Ele traduz para a gente de tal modo que a gente consegue entender. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: hoje é o dia de proclamar Cristo como Rei do universo, mas é curioso, porque a liturgia escolheu as passagens bíblicas que mostram o momento da crucifixão dele. Olha, se vai falar do reinado, do poder de Jesus, não seria melhor falar sobre a segunda vinda, onde ele virá com seus anjos em poder, em glória e majestade? Pois bem, a liturgia, ela é muito fiel àquilo que é essencial na nossa fé, e não poderia roubar de nós a verdade sobre o reinado de Jesus. A gente começa falando sobre a primeira leitura, que para nós tem 4 ensinamentos que são paralelismos, são comparações de Davi com Jesus. Olhe para o padre, a liturgia deseja comparar Jesus com Davi. E nós vamos ver na vida de Davi atitudes e gestos que se repetiram na vida de nosso Senhor Jesus. De tal modo, a gente vai entender porque Lucas, o evangelista, ele apresenta Jesus como novo rei Davi. Jesus é o novo rei Davi. E Davi é o Jesus do Antigo Testamento. Padre, está meio confuso isso. Como que vai ser? Vamos entender. Em primeiro lugar, a Bíblia disse hoje na primeira leitura que enquanto Davi estava lá, vieram quantas tribos de Judá? 12 tribos para perto dele, e foram falar com Davi, pedir que ele pudesse reinar sobre todas as tribos. É importante a gente guardar que Davi tinha 30 anos, que Davi reinou por 40 anos, 7 anos e meio, Davi reinou sobre Judá, e os outros 32 anos e meio foi em Jerusalém, e de repente Davi se vê diante de 12 tribos. Por que 12 tribos? Porque para ser rei de Israel, precisava que ele fosse rei das 12 tribos. Primeiro século, o que acontece? Lucas vai situar o ministério de Jesus, atravessando aquele lugar santo e convidando para si 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos representam as 12 tribos, e isso dá então a manifestação do reinado de Jesus. Preste atenção,
Porque você ouviu o evangelho, o soldado na cruz dizendo: não, você não é Cristo. Essa palavra Cristo quer dizer ungido. E naquela época só era ungido quem, minha gente? O rei. Só quem era rei recebia unção. Esse foi o primeiro momento. Logo em seguida, depois que as 12 tribos se aproximaram de Davi, o que eles falaram? Eles falaram uma palavra muito forte. Davi, a partir de hoje, nós somos carne da tua carne e nós somos ossos dos teus ossos. O que significa isso? Quando você abre a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 23, Adão se depara com Eva e diz: ah, pai, obrigado, porque agora sim, e olha para Eva e diz: Eva, você é carne da minha carne e você é osso dos meus ossos. Em outras palavras, eu vou traduzir, sabe o que Adão diz para Eva? Eva, a partir de agora, você é a minha esposa. No Antigo Testamento, o que Israel era do Senhor? A noiva. Israel sempre estabeleceu uma relação de nupcialidade com o próprio Deus. Daí então é impressionante que aquela tribo, as 12 tribos, se reúnem diante de Davi e vai dizer: Davi, nós somos a tua noiva. Ora, queridos irmãos e irmãs, o que os evangelhos que a gente lê traduz? Quem é o divino noivo? O próprio Jesus. A igreja, ou seja, todos nós esperamos a vinda do noivo divino, ou seja, mais uma vez, a palavra de Deus cruza e entrelaça a relação de Davi com Jesus. Não para por aí, queridos irmãos e irmãs. No momento seguinte, depois dessa aliança nupcial, o que acontece? Aí sim, Davi, ele é completamente ungido. O óleo é derramado sobre a cabeça de Davi e Davi se torna rei. Padre, o que é importante para mim saber disso? Quando aquele ladrão estava na cruz, ele sabia que Jesus era o rei. Ele não diz outra palavra, mas ele diz: olha só, o Senhor foi ungido. Se o Senhor foi ungido, ou seja, ele usa de ironia, né? O Senhor podia se salvar. E o outro: não, por favor, para com isso. A gente ainda merece, a gente fez isso. Mas, Senhor, perdão, eu sei que o Senhor é ungido, mas quando o Senhor entrar no seu reinado, lembra de mim. Sabe, queridos irmãos e irmãs, 12 tribos, representados pelos 12 apóstolos. A realidade nupcial, onde eu sou carne da tua carne e osso dos teus ossos, foi representado para aquele que sim é o divino noivo, o próprio Jesus. E aquele que foi ungido como rei de Israel, o rei Davi, ele faz menção e imagem daquele que é o verdadeiro rei, o ungido, o Christos, que é o próprio Jesus. E o último é o mais interessante, e a gente termina aqui para a gente entrar já nos nossos ensinamentos. Com quantos anos Davi iniciou o seu reinado? Com quantos anos Davi se tornou de fato rei? 30 anos. Lucas, então, ele faz esse paralelismo e diz: Jesus inicia a sua vida pública exatamente com 30 anos. O que a gente pode guardar de tudo isso, minha gente? Olhe para o Padre. O nosso Senhor, Rei do Universo, aquele que escolheu o trono da cruz como símbolo de realeza, ele passou pelo mundo fazendo bem. Ele reuniu em si as 12 tribos por meio dos apóstolos, 12 discípulos. Em seguida, ele estabeleceu com a humanidade uma relação de nupcialidade, ou seja, ele é o divino noivo. Em seguida, queridos irmãos e irmãs, consagrado sumo e eterno sacerdote, ao mesmo tempo ele reina, exatamente no período em que ele começa, 30 anos de idade, o seu ministério público. Quando então que é concretizada a celebração das núpcias? Primeiro momento, na ceia. No segundo momento, na cruz. E no terceiro momento haverá de ser o momento em que ele virá. Mateus 25 fala a parábola das virgens, e as virgens que ficam no escuro esperando o divino noivo. Esse é o período da igreja, esse é o período em que eu, o senhor, a senhora, cada um de nós, você que está em casa, estamos esperando, ansiosos pelo divino noivo. Padre, o que eu posso guardar no meu coração?
Pois 7 dias de cerco de Jericó, tantos ensinamentos. Hoje que a gente coroa um dia belíssimo, o dia da nossa padroeira, Padre. O que eu posso guardar no coração, querido? Eu podia falar diversas coisas, mas a gente só em se atentar à palavra de Deus, a gente sente orgulho de ser católico. É ou não é, minha gente? Sim ou não? A gente sente amor demais, a gente fica vibrando, porque a Bíblia mesmo, ela é muito clara, ela traz para nós aquilo que a gente precisa hoje. A Bíblia hoje mesmo diz: não, meu filho, eu quero alimentar você dessa forma. E quais são os 3 ensinamentos? O primeiro ensinamento que a Bíblia quer nos conduzir é ter uma visão espiritual muito clara. Eu preciso ter uma visão espiritual clara. Olhe para o Padre. Você sabia, a gente só consegue ver as estrelas no escuro. A gente só consegue ver, queridos irmãos e irmãs, a estrela no escuro. O Padre vai falar sobre a visão espiritual, mas eu queria, por favor, se você permitir, eu queria fazer um contexto para poder trazer um ensinamento. E qual é o contexto? A gente cantou um salmo tão bonito. E se você entender o que o Padre vai dizer hoje, você vai ter uma chave de leitura muito boa para ler muitas passagens da Bíblia. Essa chave de leitura você só vai ouvir aqui na Mãe da Divina Providência. Amém, minha gente? É só aqui que você vai ouvir, preste atenção. Nós ouvimos o salmo e cantamos, foi muito bonito o salmo cantado, Salmo 121, que é considerado o salmo da subida. Eu não sei se você prestou atenção, mas você volta em casa, porque ele é muito rico, ele traz muitas verdades, mas uma das coisas, ele diz assim, olha, ele começa dizendo: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles estão num cântico de peregrinação, ou seja, uma vez no ano, todas as tribos tinham que ir para Jerusalém, e ir para Jerusalém é subir, viu, minha gente? Eles subiam para Jerusalém, e vai dizer o salmo de uma forma muito bonita: para lá sobem o quê? As tribos do Senhor. Porque, diz a Bíblia, a sede da justiça lá está, junto com o quê, minha gente? Olha que importante. Se passou despercebido, você agora apreende, você guarda agora. A sede da justiça está lá, com o quê? Com o trono do rei Davi. Contexto: aquele povo estava, no 1º século, ansioso em receber o rei. As tribos de Israel, de Judá, estava tudo dispersa, mas mesmo assim aquele povo, na penumbra da fé, subia, cantando esse salmo, que a alegria quando eu vi que me disseram, vai chegar um rei para sentar nesse trono, esse rei que vai chegar e vai sentar nesse trono, ele vai reunir de novo todas as tribos, ele vai fazer com que as pessoas vivam em paz. Eu tenho esperança. E era assim que eles vibravam, eles subiam. Eu fico imaginando aquela multidão. Queridos, no ano que vem, se Deus quiser, quem for para Jerusalém, a gente vai estar cantando esse salmo, porque é isso que acontece. Qual foi o caminho que Jesus fez? As pessoas começaram lá na pontinha, e é bonito porque a gente faz exatamente esse mesmo percurso em Jerusalém. As pessoas começam a depositar no chão os mantos, a vibrar com as palmas, e quem passa? Aquele que é considerado rei. Hosana, bendito que vem, o esperado, eu quero mesmo, vem reinar. O que acontece, minha gente? Jesus então entra, olhe para o Padre, não esqueça, não perca, porque ele entra e vai subindo, e de repente qual é a expectativa do povo? Ele vai sentar no trono de Davi, ele vai restabelecer a paz, e é isso que os discípulos queriam, e era isso que o povo clamava, e de repente o que acontece? Nosso Senhor é açoitado, ele apanha, ele é preso, e ele morre. Isso não é jeito, isso não é forma de tratar um rei. Mas naquele momento, para dificultar ainda mais as coisas, você precisa entender uma coisa, guarde no coração. Quem reinava em Jerusalém? O Império Romano. E o Império Romano classificava as pessoas em 2 formas: ou você é escravo ou você é qualquer um. São Paulo morreu como, minha gente? Com uma espada, correto? Porque ele não era qualquer um. São Paulo tinha estudo. Pedro morreu como, minha gente? Numa cruz. Por quê? Porque ele não era um escravo. Quem estava na cruz? Nosso Senhor. A cruz era o lugar de quem? Dos escravos, de qualquer um. Como é? Olhe para o Padre, preste atenção nisso, guarde isso no coração. Como é que um soldado vai achar que ele é rei? Não vai zombar. Como é que Pilatos vai falar assim? Não, Pilatos fez aquilo ali, ó. Colocou lá, rei dos judeus, para zoar. Mas olhe para o Padre, não perca isso.
Você sabe que mesmo no meio da dificuldade, aquele soldado, ele disse assim: cara, você está aqui num lugar de escravo, mas você não, você é ungido, você é rei. Aquele soldado, querido, olhe para o padre, ele conseguiu enxergar aquilo que muitas vezes a gente não consegue. Você sabe o que isso significa? Que nos dias mais difíceis, nós precisamos ter essa visão de enxergar aquilo que está invisível. É por isso que a gente adora Jesus na hóstia consagrada. É por isso que dentro do seu coração, quando você vem para um momento como esse, de cerco de Jericó, é por isso que é um momento de a gente crescer, de se encher da presença, porque os homens olham e veem apenas o pão, mas nós enxergamos um mistério que está velado, escondido, que é o próprio Jesus. Aquele soldado disse: não, eu não vejo um escravo, eu não vejo um crucificado, mas eu vejo o meu rei. E ele diz assim: por favor, Jesus, eu sei que você é ungido, eu sei que você é rei, e eu sei que você tem um reino, ainda que as pessoas não acreditem, porque as pessoas querem ver outro tipo de rei, as pessoas criam muitas expectativas, mas eu estou conseguindo enxergar aqui, querido, a graça de Deus iluminou aquele soldado, e ele conseguiu ver. Quantas vezes a dificuldade, a pressão que a gente sente, as preocupações que a gente carrega, meio que turvam a visão da gente, e a gente fica querendo enxergar, mas a gente não enxerga. Sabe, queridos, dê atenção a essa palavra. Qual é o primeiro ensinamento? Deus quer que você tenha uma visão espiritual apurada. Padre, como eu alcanço essa visão espiritual? Se aproximando. Aquele discípulo que na verdade se tornou um santo, foi um desses. Errou, mas foi perdoado. Errou, mas recebeu a glória do reino de Deus. Por quê, minha gente? Porque ele não viu como os homens, mas ele viu aquilo que os olhos não conseguiam enxergar, somente os olhos da fé. E aí, queridos, eu quero dizer isso para você: é preciso enxergar o Senhor. Pela graça, nós precisamos ver na realidade invisível o próprio Cristo. Está sofrendo, minha gente? Olhe para o padre, não desanima não. Está passando pela pior prova, pela humilhação, continua, porque é aí que ele vai se revelar. Deus tem essa coisa, minha gente. Você já percebeu isso? Posso falar para você com todo o coração? Jesus, minha gente, ele é especialista. Jesus, ele se esconde onde a gente menos espera, sabia? E é por isso que Deus ama a gente. Onde todo mundo critica, condena, ele está lá. Às vezes você passa na rua, Jesus especialista, ele está escondido ali naquela pessoa que você quer distância. Ele estava ali naquele ladrão. E somente com os olhos da fé a gente enxerga a presença de Jesus. Esse é o primeiro ensinamento. Eu preciso cuidar da minha visão espiritual. Eu preciso ter uma visão espiritual. Segundo ensinamento: eu preciso permanecer firme. Semana passada, o que aconteceu? O navio bateu ali na ponte, não foi? Rio Niterói, sim ou não? E aquela ponte, ela permaneceu firme. Aí o que aconteceu? Eles interditaram, foram lá, analisaram, estava de noite. Não, vamos, segura mais um pouco, amanhã de manhã a gente volta, analisa, vê as estruturas. Opa, está tudo bem. O que aconteceu? Foi abalada, teve um abalo forte. Como que se manteve a pilastra? Intacta, ela permaneceu firme. Os cristãos precisam ser gerados. Nós cristãos precisamos ser gerados nesses tempos difíceis, porque escute o que o padre vai dizer: em tempos difíceis os homens de Deus são formados. Guarde isso no seu coração. Tempos difíceis formam homens fortes. Tempos difíceis formam cristãos fortes. Graças a Deus, aqui não tem cristão, tem uns cristãos por aí que é cristão cristal. Não pode, qualquer coisa toca. Ai, não pode. Não. Querido, preste atenção. Se você é de Deus, você está pronto para tudo. Você começa a entender que as lutas vêm mesmo, mas vem para te fortalecer. São nos tempos difíceis que eu posso dizer que eu sou de Deus. A reputação daqueles marinheiros, daqueles homens que conduzem aqueles navios grandes, se devem ao quê? Se devem às tempestades grandiosas que eles enfrentam. E os cristãos, aqueles que são agradáveis a Deus, os tempos difíceis. Por isso, qual é o segundo ensinamento? Eu preciso
permanecer firme. Tem uma historinha que eu gosto, muito simples, mas uma historinha que conta a verdade. Olha para o padre. Teve um médico que lá numa região, não vou dizer região não, ele começou a plantar várias mudas de árvore. Sabe de uma coisa? Ele não regava. Aí os vizinhos passavam, todo mundo criticava. Falei, eu plantei na mesma época do senhor, a minha já está viçosa, está bonita. Sabe qual é o meu segredo? Todo finalzinho de tarde, quando bate, o sol foi embora, bate a sombra, eu estou lá regando, e cresce vicejante, está bonita. E aquele médico não falava nada, e não regava direito a planta. E no dia seguinte, outro vinha e falava assim: ih, tua planta está feia, você não está com medo da planta morrer não, da tua árvore morrer? E ele, não. De tanto perguntar e falar, e sabe o que ele disse? Eu vou contar o meu segredo. E o meu segredo é: eu deixo de molhar as plantas. E eu sei que elas passam um perrengue, elas vão demorar a crescer. Mas esse é um movimento do segredo que eu faço. Porque quando eu deixo de molhar, eu estou deixando de oferecer uma água fácil. E aí o que a planta tem que fazer? Ela tem que fazer mais esforço para criar raízes mais profundas, para ela ir lá no mais profundo e receber a água que ela precisa. E aí todo mundo ria, todo mundo zombava daquele médico. Minha gente, alguns anos se passaram e chegou uma tempestade, um tempo gelado, um tempo difícil. E minha gente, tinha telhado voando, aquele povoado todo. As árvores, aquelas árvores mais bonitas, aquelas árvores frondosas, sabe o que aconteceu? Caiu tudo, morreram todas, menos a do médico. Por quê? Porque elas souberam criar raízes. Entenda uma coisa, querido, se hoje você passa por um momento de dor, não é você, eu vou embora dessa paróquia porque ninguém me entende, porque a minha coordenadora, para com isso. É aí que você precisa permanecer fiel, crie raízes, porque é nesse momento que você vai estar como aquela plantinha inicialmente. As pessoas olham, está feinho, né? Querido, o cristão, ele se fortalece e recebe a atenção, o olhar, o agrado de Deus, quando ele sabe passar pela prova, quando ele consegue permanecer firme. Agora eu só queria dizer uma coisa para você, que aí eu vou tocar na sua ferida mesmo. Hoje a moda do cristianismo é dizer assim: ah, padre, eu estou cansado. Existe duas verdades. A primeira verdade é que o cansaço, muitas vezes, ele nos atrapalha. Mas a outra verdade é que isso não pode ser justificativa. Porque você entende uma coisa, filho? Quando é que a azeitona dá o óleo? Quando ela é prensada. Quando ela sente a dor, quando ela é prensada, o azeite escorre. Pois o cristão, quando passa pelo cansaço e diz assim: na fidelidade eu vou. Está difícil. O caminho mais fácil é outro. Pai, eu estou cansado. Mas hoje é tempo de escorrer a unção do óleo. E preste atenção. São nesses momentos que dão mais frutos. Por isso você que é cristão, permanece firme. Está cansado? Permanece firme. Está difícil? Não abra a mão. Porque o que tem muito cristão é cristão capim. Você já viu? O que é cristão capim? Cristão capim é aquele que está plantado aqui. Mas bastou vir uma enchentezinha, levou ele, já foi para outro canto. Sabe por quê? Porque não criou raízes. Querido, tenha orgulho da sua igreja. Crie raiz. Se Deus te plantou aqui na divina providência, é aqui que é o seu lugar, não é outro lugar não. Teve uma criatura, o padre levou lá, a Maria, mãe da igreja. Ai, padre, sua paróquia é melhor. Eu falei, em nome de Jesus, seca essa figueira. Já falei logo para ele. Ah, padre, eu vim para cá. Aqui não, aqui eu não quero não, vá para a sua paróquia. Porque Deus te plantou lá que é a sua casa. Lá é a sua casa. É lá que você, querido, você acha o quê? Deus te deu uma família. É nessa família que você tem que ser santo. Ah, padre, mas eu gostaria tanto daquela outra família que eu acho mais bonita. Não. O plano de Deus para te santificar é naquela família. Ou seja, permanece firme, querido. Não fica, crie raízes. Ah, mas eu gostaria. Você gostaria. O eu humano gostaria de muita coisa. Mas Deus tem planos que a gente não consegue enxergar.
Primeiro ensinamento, eu preciso ter visão espiritual. Segundo ensinamento, eu preciso permanecer firme. E o terceiro ensinamento, acredite no Rei. Acredite no Rei. Acredite no Rei. Cristo é Rei do universo. Você sabe por que dessa festa? O Papa Pio XI, em 1925, depois da guerra, ele viu que as pessoas estavam cansadas, decepcionadas. Os governos se levantavam sem fazer menção, os presidentes, e ninguém queria saber de Deus. Ele ficou tão assustado e disse assim, contra o comunismo, ele falou, não, a partir de hoje nós vamos criar essa festa, porque a gente vai dizer que Jesus é Rei da igreja. Não, Ele é Rei do universo. Acredite no Rei. Sabe por que o Pai está dizendo isso? Porque com muita facilidade, preste atenção, eu não sei se isso vai servir para você, mas eu vou dizer, viu qualquer coisinha dando errado, tem neguinho que pula fora. Você já viu isso? Ah, mas não sai do jeito que eu gosto. Ih, tá com... Preste atenção, eu quero terminar a homilia, a gente termina a homilia aqui agora. Estamos terminando a homilia agora. Acredite no Rei, querido. Por que a liturgia escolheu as cenas da crucifixão para mostrar que Jesus é Rei? Porque, queridos irmãos e irmãs, Jesus se rebaixou para dizer o quanto Ele se identifica comigo, com você, com cada um de nós. Como, Padre? Jesus é ferido, mas Ele é vencedor. Você sabe por que escolheram Davi como rei, querido? Olhe para o Padre. Os homens pensam assim, foram lá as 12 tribos, por quê? Porque viu que Davi venceu diversos reinos, e viu que Davi destruiu Golias, e eles disseram, não, eu quero estar protegido, Davi. Em outras palavras, eles foram até Davi e disseram, Davi, eu preciso da tua proteção, porque você é o mais forte, você vence todas as batalhas. Mas eu quero dizer para você, querido, Davi morreu. Davi acabou, depois de 40 anos ele morreu, 40 anos de reinado. Mas o reinado de Jesus, mesmo depois da sua morte, continua vivo. Amém, igreja? Eu quero dizer que Jesus olhou para a gente, e Jesus disse, eu me identifico tanto com você que eu tenho chagas, eu tenho feridas. E Jesus olha para você e diz, meu filho, você está com alguma ferida, você tem marcas de dor, não tem problema. Você está sofrendo hoje, e eu tenho todo respeito em dizer isso, com depressão. Jesus olha para você e diz, eu estou vendo, e não tem problema. Eu estou vendo que você está machucado, ferido, você tem chagas. Que coisa linda. Quem assistiu o filme do Mel Gibson, a última cena, quando Jesus ressuscita, Ele ressuscita glorioso, mas tem um buraco aqui, com as, olhe para o Padre, com as chagas. Acredita no Cordeiro, acredita no Rei, mesmo que ele tenha chaga. Ele está dizendo para cada um de nós, pela liturgia de hoje, eu continuo reinando, ainda que as pessoas olhem e vejam fraqueza, ainda que as pessoas olhem e vejam limitação. Meu filho, eu tenho o maior prazer em mostrar para você a minha limitação, a marca da minha chaga, porque eu venci a morte. Hoje o Senhor fala isso para mim, para o Senhor, para a senhora, para todos nós, para você que está em casa. Acredita no Rei, querido, ainda que ele esteja marcado. As nossas marcas, as marcas que carregamos, os traumas, as limitações, não vão sumir da gente, mas com todas elas eu posso me transfigurar, porque aquilo que aconteceu com o próprio Jesus acontecerá comigo. E aí a gente encerra a pregação dizendo Romanos 8,18. Eu tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não merecem ser comparados com a glória que há de vir sobre nós. Amém, minha gente? Fica em pé, em nome de Jesus. E a Bíblia diz, eu tenho para mim que o sofrimento do tempo presente nem merece ser comparado com a glória que virá. Bata no seu peito e diga, obrigado, Senhor. Diga assim, foi por mim. Foi por mim. E eu creio. Eu quero convidar você a dizer isso. O Senhor é o meu Rei. O Senhor é o meu Rei. E é o meu amado. E é o meu amado. Querido, a Bíblia disse isso para a gente hoje. Quando quis fazer a relação entre Davi e Jesus, ele quis dizer, ele vai vir como noivo. Ele vai vir cuidar de cada um de nós. Por isso a gente pode encerrar esse momento, fechando os olhos e declarando isso. Meu noivo
O meu rei é Jesus. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou de Jesus e Jesus é meu. Diga isso: eu sou do meu amado. Vamos cantar essa parte, somente essa parte. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Cante, igreja. Eu sou do meu amado. Tá difícil. Tá difícil. Eu sou Continua. do meu amado. Permanece firme em nome de Jesus. Ele é o teu noivo. Ele é meu. Canta, igreja. Canta, divina. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. E ele é meu. E ele é meu. Eu abençoo, Deus, nessa noite, todos os irmãos que estão aqui, que o Senhor possa dar a eles a graça da visão espiritual, assim como aquele homem que olhava e não via um escravo, mas via a tua presença. Nós queremos, Senhor, enxergar em tudo que nos acontece e ver a tua mão, sabendo que o Senhor nos concede a graça de ir além. Eu abençoo, Deus do céu, a vida de todos esses irmãos, para que permaneçam firmes aonde o Senhor plantou aqui na Mãe da Divina Providência, que eles criem raízes e sejam santos. Eu abençoo, Deus, para que eles confiem no Rei, confiem no Senhor. O Senhor não falha, o Senhor não desampara, Jesus não deixa passar vergonha, o Senhor não vai te deixar na mão. Sabe por quê, querido? Porque Davi, que foi o aclamado, Davi, ele morreu, mas Jesus, ele ressuscitou. Ele tem sim marcas, assim como eu tenho, assim como você tem marcas, mas ele disse: aqui estão as marcas de vitória, eu ressuscitei. Jesus, te adoramos, Jesus. Te bendizemos nessa noite, enchemos o nosso coração da tua presença, Deus. É isso que nós estamos aqui para fazer. Que essa Santa Missa recarregue a minha força, recarregue, Senhor, as minhas energias espirituais, que eu consiga, Senhor, ser alimentado por uma fé viva, por uma fé de milagres, por uma fé que move montanhas. Aleluia. Canta, igreja. Te adoramos, Rei dos Reis. Confiamos tudo que nós temos em tuas mãos. Tudo está em tuas mãos. Bendito seja, adorado seja. Eu abençoo a você que veio para ouvir isso e sabe, você entendeu o que Deus queria falar. Permanece firme, busque essa visão espiritual e acredite, Deus nunca vai te decepcionar. Padre, mas a minha filha está com câncer. Deus não vai te decepcionar. Teve um irmão que veio falar: padre, há tem anos que a minha família me persegue, porque toda vez que é aniversário do meu filho eu estou servindo a Deus. Eu disse: louvado seja Deus. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque Deus enxerga diferente. Nem um copo de água dado em seu nome ficará sem resposta. Eu abençoo a você que está com o coração cheio de vida, cheio de amor. Continue amando a Deus, continue servindo a Deus. Você que queria desistir de tudo, continua, permanece firme, não desanime, não desista, ame a sua igreja. Ah, padre, eu não devolvo mais meu dízimo. Volta a devolver. Ah, padre, mas eu não gostei daquela minha coordenadora. Volta, você está na igreja por causa do Senhor. Eu abençoo o seu coração, querido. Você já entendeu a mensagem, eu não preciso mais dizer nada. Na sua casa você sabe como se mover, na sua igreja você sabe como se mover, no seu trabalho você sabe como se mover. Tenha visão espiritual, permanece firme e acredita no Cordeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.